Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula de progressões aritméticas. Não esquece de deixar teu like, que me ajuda muito no engajamento e uma forma de o algoritmo do YouTube distribuir esse meu vídeo para mais pessoas e ajudar mais pessoas. E se tu tá gostando do material e das aulas, por favor, te inscreve, que eu te garanto que tu não vai te arrepender e vai ter vídeos aí diariamente para te ajudar. E também já me ajuda a chegar na meta dos 500 inscritos até o fim do ano, tá bom? Então vamos lá. Depois que a gente estudou as progressões aritméticas, como que encontra a razão e o que é uma razão de uma progressão aritmética, a gente também estudou como que a gente faz para definir o termo geral de uma progressão, né? Que às vezes uma própria progressão tem a sua construção do termo geral, mas a gente viu como se faz de forma global, né? De forma universal para qualquer sequência de números. A gente também viu sequências finitas e tudo mais. Agora, a gente vai trazer a possibilidade de como se faz uma construção diferente para progressões aritméticas finitas, do que a gente consiga trabalhar de forma mais adequada e talvez até mais rápida, sem precisar carregar tanta fórmula, tá bom? Eu vou trazer aqui para vocês esse exemplo que diz o seguinte. Eu tenho essa progressão aqui ó, com 3 termos. São termos ímpares. Eu tenho 3 termos, então tenho um número ímpar de termos. Quando eu tiver um número ímpar de termos, eu sempre vou ter um termo central, um termo do meio. E o que significa isso? Quando eu tiver um número ímpar e esse termo central, eu sempre posso chamar ele de x. E se eu andar à direita, se eu andar uma raiz para a direita, aqui não era para ser 2, é para ser r. Se eu andar uma raiz à direita, então eu somo ele mais r. Mas se eu for anterior a ele, então eu vou tirar uma raiz. Então, ele menos r. Com isso eu posso escrever essa progressão aqui finita de 3 termos dessa forma aqui, tá bom? Vai nos ajudar. Tu vai ver quando a gente fizer os exemplos que nos ajuda a resolver bastante exercício dessa forma. Olha aqui, aqui eu tenho 5 termos. Então, de novo, é um número ímpar de termos. Então, eu posso definir quem é o meu termo central, o termo do meio, tá bom? E aí, o que acontece? Ele eu chamo de x. Se eu quiser andar para o quarto termo, x mais r. Se eu quiser andar para o quinto, eu vou ter que andar 1, 2, 2r, então x mais 2r. Se eu voltar um termo, x menos r, lembrando que r é a razão. E se eu voltar para o 1, eu vou voltar 2 raízes, então o 1 é x menos 2r. Tá bom? Isso é uma forma que nos ajuda a resolver um monte de problema. E aí tu me pergunta, tá, e quando eu tenho termo par, o que eu tenho que fazer? Não tenho termo central, e agora? Quando tu tiver termos pares, tu não precisa fazer essa construção do x. Tu pode fazer a construção da seguinte maneira, como a gente viu o estudo da nossa termo geral da PA. Então o que acontece? Ó? O A1 é A1, o A2 não vai ser A1 mais R, ó. O A3 não vai ser A1 mais 2R, pela construção lá da fórmula do termo geral. O A4 não vai ser A1 mais 3R. Então, assim, quando for termos pares, a gente pode construir a nossa PA dessa seguinte maneira. Daí, de novo, tu vai me perguntar, tá, mas por que eu vou ter todo esse trabalho? Porque, ó, aqui eu tenho 4 variáveis distintas. Aqui eu só tenho 2. Aqui eu tenho 3 variáveis. Aqui eu só tenho 2. A razão e o x. Então a gente consegue diminuir e encontrar mais fácil as nossas soluções. Para a gente sair desse mundo do x, a razão, pra gente parar de trabalhar só com letra, vamos resolver esses exemplos aqui, tá bom? Vamos lá. No primeiro exemplo, o que eu tô te dizendo? Eu te dou uma PA e tu tem que achar o valor do x. A gente tem o seguinte, ó, x 2x mais 1, 5x menos 6. Tem 3 termos, termo ímpar. Então, o que acontece? Aqui a gente vai usar a nossa teoria que a gente viu de raiz. Como é que a gente calcula a raiz dessa progressão? A gente pega o primeiro termo, a gente define quem é. Esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, esse aqui é o A3. A gente vai achar a razão como sendo A2 menos A1, concorda comigo? Mas lembra que a razão é só tu pode calcular ela sempre sendo
AN mais 1 menos AN, a gente sempre pode pegar o termo posterior e o anterior e subtrair. Então eu também posso escrever, deixa eu só deixar essa definição aqui em destaque, a gente também pode escrever a razão como sendo A3 menos A2, concorda comigo? E esse valor de razão aqui que a gente encontra é o mesmo para os dois. Então daqui a gente consegue concluir o que, ó? Que A2 menos A1 tem que ser igual a A3 menos A2, tá bom? Vamos substituir, quem é o A2? 2x mais 1, menos o A1 que é x. O A3, 5x menos 6, menos o A2, que é 2x mais 1. Organizando aqui, ó, 2x mais 1 menos x, isso vai ficar igual a 5x menos 6, menos 2x menos 1. 2x menos x, x mais 1, igual 5x menos 2x, 3x, certo? 5, 4, 3, menos 7. Então agora, a nossa expressão, ela é x mais 1, 3x menos 7. Como é que a gente resolve isso? Quem tem x para um lado, não tem letra para o outro. Então, x menos 3x igual menos 7 menos 1. Menos 3x mais x, isso aqui vai ficar igual a menos 2x. Isso aqui vai ficar igual a menos 8. X vai ser igual a menos 8 sobre menos 2. Isso aqui dá 4. Então a gente conclui o quê? Que x é 4. E aí aqui a gente pode montar a nossa progressão, que vai ser 4. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. 5 vezes 4, 20. 20 menos 6, 14. Então, aqui está a nossa PA, tá bom? Nesse segundo exercício, ele diz o seguinte, ó. Obtenha uma PA de 3 termos. Vamos escrever aqui, ó. A1, A2, A3. Tais que sua soma de todos os termos, né? Seja 24 e que o produto de todos os termos 440. O que a gente vai escrever? É uma PA de 3 termos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o termo do meio de x, x mais r, x menos r. Tá bom? Diz o seguinte, se eu somar x menos r mais x mais r, isso tem que dar 24. Somei os 3 termos. Então daqui eu consigo concluir que, ó, esse cara vai se anular com esse, 3x tem que ser igual a 24. Com isso a gente conclui que se a gente fizer 24 dividido por 3, a gente acha que o x é 8. A gente já sabe quem é o x. Agora ele diz que a multiplicação é 440. Então vamos lá, ele diz que x menos r vezes x mais r é igual a 440. Só que se eu rearranjar isso aqui e escrever assim, ó, x menos r, x mais r, vezes x igual a 440, eu já sei que isso aqui é x ao quadrado menos r ao quadrado. Isso tudo vezes x, 440. Então, o que aconteceu aqui, ó? A gente vai ter x ao cubo menos r ao quadrado vezes x igual a 440, certo? Então, a gente já sabe que x vale 8, então vai ficar 8 ao cubo menos 8r ao quadrado igual a 440. 8 ao cubo é 512, então a gente vai ter menos 8r ao quadrado igual a 440 menos 512. Então a gente vai ter 440 menos 512 menos 72.
Então, 8 menos 8r² igual a menos 72. Então, o que acontece? A gente vai isolar o r², que vai ser menos 72 dividido por menos 8. Isso aqui é igual a 9. Só que a gente não quer r², a gente quer r, então é igual a mais ou menos a raiz de 9. Então, r é igual a mais ou menos 3. Se caso, né, vamos montar aqui, a gente tem as duas possibilidades, da nossa razão ser 3 e da nossa razão ser menos 3. Se a nossa razão for 3, a gente vai ter o seguinte, ó, x vale 8, então vai ficar 8 menos 3, 8, 8 mais 3, eu estou só reproduzindo aqui. Então, a nossa PA vai ficar 8, 7, 6, 5, 8, 11. Se caso a nossa razão for menos 3, a nossa PA vai ficar da seguinte forma escrita. Vai ficar 8 mais 3, 8, 8 menos 3. Fica o inverso da outra, né? Fica 11, 8 e 5. Decrescente e crescente, tá bom? Vamos fazer agora o último item. Construa uma PA de 4 termos, em que a soma dos dois primeiros é menos 7 e a dos dois últimos é 29. Então vamos lá, a gente quer uma PA 1, 2, 3, 4 termos. Uma PA de quantidade de termos par. Então a gente pode reescrever ela da seguinte maneira. A1, o A2 é A1 mais R, vamos botar aqui um ponto e vírgula. O A3, A1 mais 2R, e o A4, A1 mais 3R, pela nossa fórmula do termo geral. Se não está lembrado, volta na aula anterior que tu vai conseguir te relembrar. E o nosso problema diz o seguinte, ó, que a soma dos dois primeiros é menos 7. Então, se eu somar os dois primeiros, A1 mais R, isso é igual a menos 7. Então, daqui a gente conclui que 2A1 mais R é igual a menos 7. Beleza. Vamos guardar essa equação. E que a soma dos dois últimos é 29. Então, A1 mais 2R mais A1 mais 3R. Isso é igual a 29. Então, a gente fazendo aqui as contas, 2A1 mais 5R é igual a 29. Então, agora fechou tudo. Eu vou isolar o R aqui nessa primeira equação. Então, R vai ser igual a menos 7 menos 2A1, tá bom? E eu vou substituir o R aqui nessa equação de baixo. Então, ficou 2A1 mais 5 vezes menos 7 menos 2A1 igual a 29. 2A1 menos, né? Porque mais com menos dá menos. 5 vezes 7, menos 35. Menos 10A1 igual a 29. Opa, ficou 2A ali, né? Peraí, igual a 29. Então agora, se a gente juntar aqui, menos 10A mais 2A, menos 8A1, então a gente não precisa mais desse. 35 vai passar para o outro lado, vai ficar 35 mais 29, que é igual a 64. Então aqui a gente consegue concluir que o A1 vai ser igual a 64 dividido por menos 8, que é igual a menos 8. Então o nosso primeiro termo é menos 8. E a nossa razão vai ser o quê? Ó? Menos 7 menos 2 vezes menos 8. Então isso aqui vai ficar menos 7, menos com menos dá mais, 16. 16 menos 7 é igual a 9. Então a gente já tem a nossa razão também. Razão 9 e primeiro termo 8. Então a gente pode construir, ó, menos 8. Se a gente fizer menos 8 mais 9, a gente vai achar 1 mais 9, 10, mais 9, 19. Então tá aqui a nossa PA de 4 termos, que usa essas duas definições ali, tá bom? Vamos voltar para a aula lá, vamos seguir aqui o nosso estudo. Então, o que acontece? A gente também pode estudar
uma coisa chamada interpolação dos meios aritméticos. O que significa interpolar meios aritméticos? É a gente pegar uma PA e no meio dessa PA a gente inserir números, tá? A gente vai saber os valores dos extremos e a gente vai interpolar, que é colocar valores no meio da PA de forma que ela ainda seja uma PA. Por exemplo, eu posso botar entre 2 e 10 três meios aritméticos, o 4, o 6 e o 8. E aqui segue uma PA de razão 2, em que eu inseri 3 meios aritméticos. Aí tu me pergunta, tá, mas por que isso? Então daí tu me pergunta, como é que eu faço isso? Eu vou, para que serve também, né? Serve para a gente poder, é uma outra forma de, como a gente fez as notações especiais, é uma outra forma da gente poder resolver mais problemas de PA. Então aqui eu trouxe 3 exemplos para te ajudar a resolver esse tipo de problema. Vamos resolver então? Vamos lá. Então, aqui no primeiro exercício, ele pede para a gente interpolar 5 meios aritméticos entre menos 2 e 4. Então, vamos escrever aqui, ó. Menos 2, só que ele quer 5 meios. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 40. Então, a gente quer inserir esses 5 meios aritméticos. Concorda comigo que se eu soubesse a razão, eu poderia interpolar de forma bem fácil isso aqui? Sim, né? Mas olha aqui, ó. Esse cara aqui é o A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Tá bom? Com esses termos todos, eu já consigo resolver o problema. Como? Olha aqui, ó. Eu vou dizer pela nossa fórmula do termo geral, deixa eu escrever ela aqui, ó. AN vai ser igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então ali, ó, o AN nesse caso é o A7, o último termo. Vai ser igual a 1 mais 7 menos 1 vezes a razão que a gente quer descobrir. O A7 é 40, o A1 é menos 2, 7 menos 1, 6R. 42 igual a 6R, R vai ser igual a 42 divididos por 6, que é igual a 7. Então agora a gente já sabe a razão. Então a gente já consegue interpolar todos esses meios, ó. O A2 vai ser menos 2 mais 7, então menos 2 mais 7, igual a 5. 5 mais 7, 12. 12 mais 7, 19. 19 mais 7, 26. 26 mais 7, 33. E 33 mais 7, 40. Então eu consegui interpolar 5 meios aritméticos, certo? Ali no segundo, pede pra gente assim, ó, quando inserimos 10 meios aritméticos entre 2 e 79, qual é a razão dessa PA? Então vamos lá. A gente tem 2 e vai introduzir 10. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o 79. Concorda comigo que ao total a gente tem 12 termos nessa PA, os 10 inseridos mais os dois extremos? Então vamos lá, a gente precisa descobrir a razão. A gente vai usar a mesma fórmula, ó, do AN igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então o nosso AN aqui no caso vai ser o A12, o último termo, igual a 1 mais 12 menos 1 vezes a razão. Se está com dúvida, olha isso aqui, ó. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 e A12. Por isso que eu sei quem é o A12 agora. 79 igual a 2 mais 11R. A gente passa os 2 para o outro lado subtraindo, então fica 79 menos 2, 77, igual a 11R. E daqui a gente conclui o quê? Que R é igual a 77 dividido por 11. Com isso a gente acha que a nossa razão ela vale 7. Tá bom? Vou apagar aqui só para a gente fazer o último exercício.
No último ele diz o seguinte: inscrevendo-se 9 meios aritméticos entre 15 e 45, qual é o sexto termo da PA? Então vamos lá. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 45. Então, essa PA aqui, ela tem 11 termos, ó. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 e A11. Ele quer que a gente descubra o sexto termo, o A6. O que a gente vai fazer para descobrir o A6? A gente primeiro vai descobrir a razão, depois descobre ele. Vamos descobrir a razão usando a fórmula do termo geral. Então vamos lá. A11 vai ser igual a A1 mais 11 menos 1 vezes a razão. Então 45 igual a 15 mais 10R. 45 menos 15 já dá 30, igual a 10R, então R vai ser igual a 30 dividido por 10, que é 3. Então a gente achou já a razão. Agora, para a gente achar o A6, a gente usa de novo a fórmula do termo geral. A6 é igual a 1 mais 6 menos 1 vezes a razão, então vamos só substituir. A6 vai ser igual a 15, 6 menos 1, 5 vezes 3. Então, A6 vai ser igual a 15 mais 15, A6 é igual a 30. Certo? Então, qualquer dúvida que tu tiver, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Nos vemos na próxima aula. Tchau!